Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, a gente vai finalizar então o oitavo caderno. São 8 cadernos até o final do ano. Esse já é o último caderno, né? Então, vocês já estão indo na escola buscando os cadernos. Eu espero que vocês já devolvam todos os cadernos que estejam pendentes e tem que correr atrás. Se tiver faltando, professor, falta fazer o 5, falta fazer o sexto. Tem que correr atrás urgentemente, porque vai prejudicar na sua nota final. O primeiro e o segundo caderno é a nota do primeiro bimestre. O terceiro e o quarto é a nota do segundo bimestre. O quinto e o sexto caderno é a nota do terceiro bimestre. E o sétimo e o oitavo é a nota do quarto bimestre. Então eles juntam, né? Cada 2 cadernos é uma nota de um bimestre. Se você estiver faltando com um desses cadernos, uma nota do seu bimestre vai estar prejudicada. Então, eu estou fazendo a correção, eu sei que tem muitas questões que estão em branco, mas eu quero que vocês façam esses cadernos e entreguem, se possível até ver, né? Se você está aqui vendo esse vídeo, porque você está fazendo com mais atenção. Aqueles alunos que não estão fazendo com vídeo, lógico, estão tendo muita dificuldade. Eu dou meu WhatsApp, tudo. Eu estou disponível a todo momento para responder, para ajudá-los. Só que quem foi atrás conseguiu, né? Quem foi atrás de ajuda conseguiu. Quem não foi atrás, eu não posso fazer muita coisa, né, gente? A gente está num momento difícil. Eu estou passando um momento difícil. Vocês estão passando momentos difíceis. O mundo está passando por um momento difícil. Então, mesmo assim, a gente tinha que ir atrás. Quem não foi atrás, infelizmente, vai sair prejudicado. Tudo bem? E possivelmente sim, vai reprovar. Então, é algo que, lógico que aqueles que passarem vai passar com mais dificuldade para o sexto ano. Mas no sexto ano, na nossa nova escola, eles vão fazer um programa melhor, um planejamento melhor para recuperar aquilo que foi perdido nesse ano. Porém, alguns alunos foram atrás, fizeram os cadernos, estão fazendo na plataforma e estão mais preparados para enfrentar o sexto ano. Tudo bem? Então, eu espero que vocês, estejam bem aqui, já está vendo o oitavo vídeo, que a gente possa ir atrás agora de o quê? Da melhor forma que vocês possam passar para o sexto ano, tudo bem? Então vamos responder esse caderno mais curto, tá, gente? E a gente vai fazendo os vídeos. Se for possível, se tiver que fazer um terceiro vídeo, a gente faz o terceiro vídeo, tá bom? Vamos lá. Questão 1. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros. Um pequeno texto sobre o meio ambiente que a gente vem estudando desde alguns cadernos atrás, não é? Observe a cena abaixo com muita atenção e responda as questões a seguir. Tem uma questãozinha, né? E aqui tem uma imagem do Chico Bento. O que ele está fazendo? Ele está pescando, só que na hora que ele pescou o rio, né? Ou desculpa, pescou no rio, os peixinhos, né, saindo com o quê? Com medo. Com medo por conta da poluição. É mais fácil virar o quê? Comida do que viver no rio cheio, né? Um rio poluído. Então, é uma crítica, né? Uma imagem que você olha a imagem e percebe, tem todo um contexto nessa imagem, não é só uma imagem engraçada. É engraçada, né? Porém, é algo sério, né? Como se fosse uma charge, né? Uma capa que impacta. É uma crítica, né? Olha lá. Como você acredita que está o rio no qual o Chico Bento está pescando? Como está o rio, pessoal? Simplesmente poluído. Então você vai colocar facinho aqui, né, gente? Essa primeira questão. Não está poluído. Você pode colocar o rio está poluído, tudo bem? Na B. Escreva o que as pessoas devem fazer para preservar a água dos rios. Então, gente, preservação. O que é preservar? É a gente economizar a água que a gente utiliza. A água que você abre sua torneira para tomar banho, para escovar os dentes, vem da onde? Ela vem dos rios mais próximos que estão da nossa casa. Esses são os rios mais próximos, né? E esses rios são conectados, ligados a outros rios, riachos, né? Que vêm de outros locais, de outros estados, nosso país todinho. Eles estão ligados, tudo bem? Então,
que a gente tem que fazer para preservar essa água? Para que ela continue chegando na nossa casa de uma forma tratada, não é? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que consumir menos, né? A gente tem que consumir com, com inteligência. Com inteligência. A gente tem que ser inteligente. Por quê? Porque se você consumir muito, sua conta de água vai vir muita também. Muito caro, não é? Então, a gente tem que ser inteligente também dessa forma. Então, a gente tem que economizar na hora de escovar os dentes, tem que economizar na hora de tomar um banho, economizar na hora de lavar a louça. Então, a gente tem que fazer o quê? Economizar. É a forma que a gente tem que a gente vai preservar é economizando, tudo bem? Economizando. Na C, quais as atitudes humanas que contribuem para a poluição das águas? O que a gente faz aqui no mundo que a gente vive? Como falei para vocês, né? Lá no texto também fala, é o meio ambiente, nós estamos no meio ambiente, mesmo morando na cidade, tudo está ligado. Então, quais são as nossas atitudes que contribuem para a poluição das águas? Então, vamos lá. Jogar lixo na rua contribui para a poluição das águas? Sim, porque esse lixo que a gente joga nas ruas voltam de uma forma. Já viram? Tem vários vídeos. Eu queria até, se eu tivesse pensado antes, ter colocado aqui para vocês. O que acontece? O lixo tem videozinhos, né? Pequenos vídeos que mostram que o lixo que a gente joga na rua, ele vai levado, ele vai chegar de alguma forma nesses rios e ele volta pra gente na água que suja que a gente toma. Então, é a água que vai vir poluída, não é, gente? Então o que a gente tem que fazer? Aí, nós temos que evitar jogar lixo na rua, mesmo que seja de papel de balinha. O vento leva, a água da chuva vai levar de volta para esses rios. E também quando a gente for para o, eu sei que alguns rios, às vezes tem um rio perto de casa que você vai com a sua família, com seus amigos, e lá faz um piquenique, levam uma comida para comer lá, né, para passar uma tarde lá. Se não for proibido utilizar o rio, tudo bem, né? Tudo bem, não tem nada contra isso. Pode ir lá utilizar, tomar um banho, né? E porque o rio a água é corrente e só que o que acontece nesses rios? Às vezes você vai fazer um piquenique, vai levar alguma coisa, alguma comida e lá você não leva um saco de lixo para levar para casa novamente. O que acontece? Joga no chão, joga uma latinha no chão, joga várias coisas no chão, comida, resto de comida. Às vezes pensa que é um animalzinho, às vezes tem um animal perto, vai alimentar os animais com comida industrializada que faz mal para a gente, imagina para um animal. Então tudo isso a gente vai errando. Então, as atitudes é uma atitude humana que também, né, contribui para a poluição das águas. Então você pode colocar aqui nessa questão na letra C, que é a poluição. Quais atitudes humanas que contribuem para a poluição das águas? Eu vou dar uma para vocês. É o quê? Jogar lixo nas ruas. Tudo bem? Jogar lixo nas ruas. Tá bom? Ela volta pra gente, volta de uma certa forma, né? A gente polui os rios e o rio é água que a gente bebe, que a gente toma banho, tudo isso volta pra gente. Então a gente não está sendo o quê? Inteligente. Questão 2. Você conhece essa que é interessante porque foi uma questão que eu fiz, né? Eu mandei lá para a escola mandou para a Secretaria de Educação, eles escolheram essa questão e colocaram aqui. Eu fiquei bem legal, né? Quando isso já aconteceu no outro caderno, acontecendo novamente nesse caderno. Então, questão 2. Você conhece a música folclórica Se Essa Rua Fosse Minha? Abaixo temos uma pequena paródia que nos alerta sobre o cuidado que devemos ter com o lixo. Aí a música, né? A música, o tema da música é lixo e a música é uma paródia da Se Essa Rua Fosse Minha, né? Ó, como o lixo, meu amigo. É preciso ter cuidado, porque ele fede muito e você pode ficar adoentado. Isso é um pequeno trecho de né, uma pequena paródia, um trecho de uma paródia da música, né? Se essa rua fosse minha. Lembra quando a gente fazia nas escolas, quando a gente ia falar sobre fazer um encontro, falar sobre o meio ambiente, sobre a água, a gente pegava uma letra de uma música e trocava a letra da música, né? E colocava com aquele ritmo com
com uma letra diferente? Então, é uma paródia. Isso é uma paródia. A gente está trabalhando um gênero textual, paródia. Então, aqui é interessante porque ele faz no quê? É uma paródia com a letra da música, né? Falando sobre lixo, sobre o meio ambiente. Ah, por que o lixo pode deixar as pessoas adoentadas? Por que o lixo pode deixar as pessoas adoentadas? Porque bem aqui fala pra gente, né? Olha lá. Ó, porque ele fede muito e você pode ficar adoentado. Quando uma comida está fedendo bastante, é porque ela já está o que? Ela não pode ser consumida. Tem alguma coisa errada aí, né? É algo que chama a atenção pra gente não poder consumir. Então, por que a gente pode ficar adoentado? Porque o lixo pode deixar as pessoas adoentadas? Porque ali tem bactérias, né? Tem vários vermes, bactérias, e que fazem mal, né? Está podre, né? O lixo também está podre. E isso, se a gente ficar perto da gente, né? Se a gente, por exemplo, deixar na nossa casa um lixo por muito tempo na lixeira ali e não jogar fora, ou então joga o lixo no chão, tem farelos espalhados pelo chão, isso traz o quê? Insetos. Quais são esses insetos? Barata, pode trazer um pequeno roedor, né? Um roedor que são ratos e outros bichinhos que pode vir aqui, né? Consumir esse alimento que a gente deixou podre. E eles fazem, barata, ratos são seres assim, né? Muito muito sujos. Então eles trazem várias doenças, como no outro caderno de atividade a gente falou sobre uma doença causada, né? Que o rato transmite, que é a leptospirose. Então, por que o lixo pode deixar as pessoas adoentadas? Então é simples, é porque ele traz o quê? Ele apodrece, né? Ele apodrece e traz vários riscos à nossa saúde, como doenças como a leptospirose, como baratas que são as baratas têm muitas bactérias, então se ela encostar na gente, a gente já pode ficar, né, com meio adoentado por conta das suas bactérias nas suas peles. Eu vou pegar aqui um pequeno textinho para a gente ver, para complementar, né, a resposta, como eu falei para vocês, né, porque o lixo é prejudicial. Coloquei, né, no Google, o lixo jogado nas ruas tem causado muitos danos ao meio ambiente e à saúde pública. Cada vez mais o acúmulo de lixo tem ocasionado contaminação das águas, né, que foi a primeira questão que a gente leu, né, do Chico Bento, das águas e do solo, como falei para vocês, né, e também como também provocado proliferação de ratos, baratas, insetos, facilitando o surgimento de doenças como a dengue, leptospirose, como falei para vocês, e muitas outras. Ou seja, pessoal, tem o lixo, né? Ele acumula, né? O lixo podre, né? Lixo. Se é lixo é porque a gente está jogando fora, que não tem como, né? Conviver perto de um lixo. Então, o que acontece? Ele ocasiona o quê? O acúmulo de proliferação, né, de ratos, baratas, insetos, e ele facilita, porque surge o quê? Doenças, e como essas doenças, né, dengue, leptospirose e muitas outras, tudo bem? Porque esses animais são bem sujos, eles identificam o quê? Comidas, né, restos de comidas, e eles vêm consumir. Assim como moscas, né, também, ninguém consegue, né, viver em um local cheio de moscas, elas atrapalham bastante. Então, você pode colocar porque o lixo deixa as pessoas adoentadas, pode deixar as pessoas adoentadas, porque ela traz, né, o acúmulo a gente pode falar sobre aqui, olha, ele começa a feder bastante e traz baratas, ratos e outros insetos que trazem outras doenças pra gente, tudo bem? E você pode até citar também as doenças, né? Dengue, pode citar também sobre a leptospirose, tá bom? B. É sempre importante jogar o lixo na lixeira. No local onde você mora, tem serviço de limpeza urbana para recolher o lixo da sua casa? Se tiver, ele passa em quais dias da semana? Eu não sei se não tenho certeza se essa questão é bem parecida com outra, né, do outro caderno anterior,
Mas pergunte para os seus pais, pergunte para os seus responsáveis se tem um serviço de limpeza urbana que passa perto da sua casa. O que? O caminhão do lixo. O caminhão do lixo passa perto da sua casa? Ele passa ali próximo, recolhendo lixo? Você coloca sim ou não. Se sim, você pergunta para os seus pais. Pai, o caminhão do lixo que passa aqui na rua? Aí você pergunta, quais dias ele passa? Aqui na minha rua ele passa segunda, quarta e sexta. Ou seja, segunda, quarta e sexta, se tiver lixo acumulado aqui, eu tenho que colocar lá fora. Eu não posso colocar na terça e na quinta, porque pode vir cachorro, morder, rasgar, né? Pode acontecer alguma coisa e esse lixo ser espalhado. Então, ele passa perto de 10 horas da manhã. Então, lá para umas 8 horas da manhã, eu já abro o portão e deixo ali na minha calçada o lixo para que o caminhão de lixo passe, né? Recolhendo. Então, pergunte para os seus pais se tem serviço de limpeza urbana. Se sim, aí sim tem. Não, às vezes no local que a gente tem, não, né? Que a gente mora não tem esse serviço de limpeza urbana, que a gente vai ter que acumular lixo, né? No caso, pegar o lixo e jogar em outro local, que não passa na nossa casa, tem que jogar em um container, né? Em algum lugar mais distante. Então, se tem, você pergunta quais dias que ele passa. Às vezes passa uma vez na semana, às vezes são 2 vezes, né? Então pergunte lá para eles, tá bom? Na C. Quais são as características do gênero textual paródia? Quais são as características de uma paródia, pessoal? A paródia, geralmente, ela é o quê? Ela é algo, né? Ela pode ser o quê? Algo engraçado, né? Uma comédia. Ela pode ser engraçada, não é? Ela pode ser o quê? Ela pode conter rimas. É uma letra que também a gente pode colocar. É uma letra inventada, ou criada, né? Utiliza músicas famosas. Então, você coloca assim, coloca a frase certinha, tá bom? Utiliza músicas famosas, porque não adianta você fazer uma paródia de uma música que não é famosa, né, gente? Porque senão a outra pessoa não vai associar não conhece aquele ritmo daquela música. O interessante é conhecer o ritmo da música e pensar na sua letra, não é? Para ela ficar, ok, uma paródia mais engraçada, mais famosa, tá bom? Então você coloca essas características. Às vezes ela pode ser engraçada, às vezes pode chamar a atenção, né? Chamar de atenção a um problema social, pode ser uma crítica, né? E também outras características, a rima, utiliza bastante rima nas paródias, dependendo da música, né? Aqui nem aqui também foi uma característica dela, a rima, tá bom? E é uma letra criada, inventada por você, pela pessoa que faz, tá bom? Na questão 3, a partir da leitura do texto abaixo, responda as questões. Aqui tem um desenho, né, de um mundo e o planeta, né, aqui no caso o nosso planeta Terra e ele sendo reciclado, né? Ó, desenvolvimento sustentável. Acompanhamos no dia a dia o quanto o ser humano está destruindo o meio ambiente. O crescimento das cidades, as indústrias e os veículos estão causando transtornos para o ar, o solo e as águas. O desenvolvimento é necessário, porém, o ser humano precisa respeitar o meio ambiente, pois dependemos dele para sobreviver neste planeta. A humanidade precisa buscar o desenvolvimento econômico garantindo o equilíbrio ecológico. Ele tem um restinho. Desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações e prover suas próprias demandas. Adotar a prática dos 3 R's. O primeiro R é a redução, que se recomenda evitar é de adquirir produtos desnecessários. O segundo R, reutilização, que sugere que se reaproveite embalagens, plásticos e vidros, por exemplo. Por fim, né, o terceiro e último R, de reciclagem, que orienta a separar o que pode ser transformado
em outro produto ou então em produto semelhante. Então tem os 3S, desenvolvimento sustentável. O que que significa? Nosso planeta evoluir com a tecnologia, com os novos celulares, novos notebooks, novos carros, sem isso agredir da forma que está agredindo a natureza. É difícil? É difícil, porque as pessoas estão sempre voltadas em ganhar. E a gente também, porque facilita a nossa vida, não é? Então, porém, tem como a gente evoluir dessa forma, sustentavelmente. Ó, a prática dos 3 R's. O primeiro é redução. Para a gente evitar adquirir produtos desnecessários. Tem pessoas que compram o celular a cada ano, né? Ah, surgiu um celular do iPhone novo, tal. Aí o meu celular tá com o iPhone 11, aí surgiu o iPhone 12, já fica aquela peso na consciência, o celular novinho, né? Ali dela, ela tem que ter, pá. Vai lá e pega o outro celular, né? E isso é consumismo. A gente faz isso, essas coisas sem necessidade. E não é inteligente, gente. Não é inteligente. Por quê? Porque um preço de um celular é muito caro, às vezes um notebook, às vezes algo que você quer ter, não é que você seja proibido, mas vamos pensar um pouquinho. Tem coisas melhores para a gente fazer que com dinheiro sobrando. Por exemplo, uma viagem. Viajar, eu sei que antes, quando eu era menor, eu tinha pensamentos dessa forma. Ah, por que as pessoas viajam tanto? É melhor comprar um videogame, é melhor comprar um notebook, né? Tal. Mas depois que eu comecei a viajar, né? Eu vi, no caso, quem fala assim viajou muito, né? Não, eu viajei muito pouco, porém eu sei que é muito bom. E por isso que eu quero mudar minha vida por conta disso. E viajar é muito bom, gente. A gente tem que colocar um objetivo de conhecer, né? De adquirir conhecimento, de conhecer novas culturas, conhecer o mundo que a gente vive, que é muito belo. Então, porém, se eu ficar consumindo muita coisa assim, cara, sem necessidade, como é que eu vou fazer isso? Não vai fazer isso, você não vai conseguir. Porque é muito difícil conseguir dinheiro no nosso, onde a gente vive. Então, o que acontece? A gente tem que pensar em adquirir, né? Utilizar as coisas com inteligência. Senão a gente vai ficar com o nosso celular novinho, né? Em casa, curtindo as fotos daquela no Facebook, curtindo as fotos daquela pessoa, né? Que tá lá viajando, né? Então vamos lá. O primeiro R, né? Segundo R, reutilização, reutilizar. Aqui ele pede para que você reaproveite as embalagens, plásticos, vidros, por exemplo, né? Reutilizar. Você viu o videozinho que eu coloquei aqui no canal, no caso, ensinando a fazer sabonete líquido? Isso é reutilização. Você não tem aquele dispenser, aquele álcool em gel que você aperta o botãozinho assim, né? No caso, você aperta e coloca álcool em gel na mão. Eu poderia jogar aquela embalagem de fora, mas qual a ideia que eu tive? Eu tive a ideia de pegar sabonete, fazer um sabonete líquido, colocar ali e colocar no banheiro. E ali é reutilizar. Estou reutilizando o produto antes de jogar fora. Então ali vai fazer o quê? Eu tive uma pequena economia, né? Mas se eu for aprender a reutilizar outras coisas aqui em casa, eu vou o quê? Eu vou economizar bastante, no final das contas, né? E eu sei que vocês também fazem suas reutilizações. Isso é muito importante. E o terceiro é o que? Reciclar. É transformar aquele objeto em outro produto. É, aqui também é mais. Eu também estou reutilizando. É, é quase uma reciclagem que eu fiz, né? Mas reciclagem também é o que? Você transformar. No caso, eu estou reutilizando, eu não transformei em outro produto, né? Ele ainda continua com a mesma função, que é jogar um líquido, né? Então, só que no último R, reutilizar, o que? Você no último caderno, no último penúltimo caderno, ele pediu para você fazer o quê? Um cofrinho com uma garrafa PET. Isso é reciclar. Você recortou, né? A garrafa PET tinha a função de armazenar o que? Líquido. Então, o que ele fez dessa vez? Ele reutilizou, se recortou e transformou em um cofre. Isso é o que? Reciclar, transformar, né? E às vezes também até criar um vaso de plantas, né? Às vezes vai lá, um vaso de planta tá caro, você pode pegar a garrafa PET e transformar, enfeitar, pintar e colocar, né? Uma flor, uma tomatinhos pequenininhos, alguma coisa que você deve consumir, fazer um consumo de algum alimento orgânico, né? Às vezes na sua casa tem um espacinho, uma terrinha que dá para plantar um tomate, uma alface. Então é bem interessante. Isso é o quê? Cuidar da sua saúde.
Então, o que você entende por desenvolvimento sustentável? O que você entende por desenvolvimento sustentável? Aqui ele fala para você a resposta, né? É atender às necessidades da atuação da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações, em prover suas próprias demandas. Eu colocaria um pouquinho diferente, porque o que acontece? Lógico, ele tem que atender a demanda, mas desenvolvimento sustentável você tem que lembrar o quê? É você, a gente, né, ter o nosso desenvolvimento de tecnologia, você pode colocar entre parênteses, abre parênteses, aí você coloca celulares, computadores, carros, aí fecha, né? Aí você fala, né? Complementa a frase. Para, é, deixa eu ver só, deixa eu só escrever aqui para você, tá ficando um pouquinho longo o vídeo. Essa aqui eu vou escrever para você, tá bom? Ó, o que você tem por desenvolvimento sustentável? A gente pode colocar desenvolver, né? Essa aqui é uma ideia, tá bom, gente? Você pode colocar a sua resposta. Desenvolver aqui, desculpa, mas é porque tá bem difícil escrever, tá? Desenvolver o mundo. Eu vou colocar tecnologicamente, tá bom? É porque a tecnologia que mais causa essa questão de poluição, tá? É desenvolvimento tecnologicamente, tecno, não coube tudo, vou colocar tracinho. Tecnologicamente. Eu vou agora apagar tudo, tá? Para complementar. É desenvolver um mundo tecnologicamente sem. Não sei não, desculpa, vou colocar outra palavra. Preservando. Preservando os recursos naturais. Ponto final, tá bom? Então, preservando os recursos naturais, porque tudo vem da natureza. Então, a gente fazer o quê? Desenvolver tecnologicamente. É lógico que a gente quer viver no mundo dos Jetsons, né? Que nem aquele desenho, não sei se vocês já viram. Na propaganda tem algumas propagandas, né? Eles andando em naves, né, na cidade. A gente quer viver naquele mundo, sem mais a gente quer ainda viver no mundo também, né? Que a gente quer, porque viver num mundo com um mundo bom, preservado com água, com ar, né? Da forma que ele foi criado, tudo bem? Na B, cite três atitudes que podem ajudar no desenvolvimento sustentável do planeta. Cite três atitudes, né, que podem ajudar no desenvolvimento sustentável do planeta. Pessoal, aqui no texto ele deu a ideia para vocês, tá? Então a gente pode colocar o quê, né? A prática, adotar a prática dos três R's. Você pode colocar adotar a prática dos três R's e colocar o quê? Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, reutilizar e reciclar. Você coloca adotar a prática dos três R's, dois pontos. Aí coloca só precisa colocar as palavras-chave. Reduzir, reutilizar e reciclar. Tudo bem? Três atitudes. Na C, a palavra dia a dia foi alterada pelo novo acordo ortográfico. Fale sobre essa mudança. Então, o que acontece? Vou colocar aqui para vocês um textinho para vocês lerem melhor. Esse acordo ortográfico, pessoal, vou dar uma pequena explicada aqui para vocês. Ele surgiu para que a nossa língua, nós falamos português, né? E quem mora em Portugal, lá na Europa, também fala português. Em outros países também, outros países também falam português, são pouquíssimos. Eles quiseram fazer o quê? Que a nossa língua ficasse mais próximas, né? A nossa língua, nosso português, ficasse mais próximo do português falado em Portugal e entre outros países também. Então, eles fizeram um acordo para ficar, né, mais fácil de falar, né? Às vezes nem foi tão fácil assim, né? Porque surgiram outras regras. E tem outras regras que poderiam ser retiradas, não tiraram. Enfim, né?
Vamos lá. Como se escreve dia a dia? Aí, a forma correta da escrita dessa expressão é dia a dia sem o hífen. O que é hífen? Aquele tracinho que separa as palavras. Isso se deve ao atual acordo ortográfico, que entrou em vigor em 2009 e simplificou o uso da locução. Ou seja, pessoal, você pode resumir, tá? Essa resposta nisso aqui mesmo. Ó, você pode colocar a forma correta que se escreve dia a dia, tá? Sem o hífen. Isso deve ao novo acordo, né? Ixi, ficou muito bagunçado aqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Pronto, você pode copiar essa parte. Aqui a forma correta de escrever é o dia a dia, sem o hífen. E isso se deve ao atual acordo ortográfico, que entrou em vigor em 2009 e simplificou o uso da locução. Só colocando essa parte aqui tá ótimo, tudo bem? E ali também nem tem tanto espaço para isso, não é? Vamos lá então? Então, como falei para vocês, só falando um pouquinho mais sobre esse acordo, tem várias outras palavras que foram modificadas também, tá, gente? Só que é uma aula, isso tudo é mais de uma aula para dar para vocês, tudo bem? Mas isso é algo que vocês verão no sexto, sétimo ou oitavo ano, assim por diante com seus professores de português, tá bom? E com estudo também, com leitura. Comece a ler livros mais atualizados, os livros que às vezes tem o livro, vamos supor, Harry Potter. Eu não sei qual edição está, né? Mas as primeiras edições, às vezes algumas palavras já eram mais do primeiro acordo. Então, com a alteração desse acordo ortográfico, da nossa ortografia, algumas palavras a gente lê da mesma forma, né? Mas estão sendo escritas sem hífen e algumas coisas diferentes. Então, os livros mais atualizados já estão vindo com o novo acordo ortográfico. E que as pessoas que leem mais vão conseguir adquirir, né, esse conhecimento, escrever de uma forma mais correta, tudo bem? Vamos lá na D? Segundo o texto, quais os fatores que contribuem para a destruição do meio ambiente? Segundo o texto, o que contribui para a destruição do meio ambiente? Vamos lá, então, na hora. Aqui, se não me engano, é a parte de cima, né? Vamos lá. Acompanhamos no dia a dia o ser humano é destruindo o meio ambiente. Tá. Aqui já vem a resposta, né? Quais são os fatores? O crescimento das cidades, as indústrias, os veículos estão causando. Então, não é o crescimento da cidade, mas é o que? É o crescimento. Lógico, cresce a cidade, mas sim, construções de muitas indústrias e veículos, então, que causam poluir o ar, o solo e as águas, tá? Então, esse aqui é o que? É um dos exemplos. Então, você pode colocar com o crescimento das cidades. Não é o crescimento das cidades. Lógico, o crescimento das cidades às vezes tem o que? Mais casas, menos árvores. Mas é algo que a gente tem que saber conviver, né, gente? É necessário para a nossa sobrevivência. Lógico que não é necessário uma pessoa ter 3 casas, né? Enquanto no mundo tem vários lugares que a pessoa não tem nem, né, mora na rua, né? Mas então, a gente tem que ver o quê? Que o crescimento das cidades, ele causa o quê? É aumento de indústrias, aumento de veículos, e isso causa o quê? Transtorno para o ar que a gente respira, a água, né? O solo, a nossa terra e a água também estão poluídos, tudo bem? Então aqui você vai colocar o quê? Os fatores que contribuem para a destruição do meio ambiente. Você pode colocar assim: o aumento de número de indústrias, o aumento do número de carros e que contribuem para a poluição do ar e do solo que a gente vive. Tudo bem? Procure no dicionário o significado das palavras. Aqui, né, nós temos reciclagem, degradação, reflorestamento, coleta. São só essas 4 palavrinhas. 4 palavras fáceis, né, gente? Vamos lá? Reciclagem. Reciclagem nem precisa procurar. Ele já fala o quê? Ele já dá uma resposta pra gente. Reciclar é o quê? Separar, né? Transformar um produto em outro, né? Separar, no caso, né? É separar um produto para ser transformado em outro produto. É separar um produto para ser transformado em outro produto. Isso é reciclar. Degradação. Degradar o que, pessoal? Eu vou falar de uma forma mais
mais simples. Degradar é, é tornar, né? É tornar uma... Deixa eu pensar uma forma. Degradar, pessoal, eu dei uma olhadinha, né? É mais como se fosse destruir, né? Você pode colocar como se fosse destruir alguma coisa, né? Degradar, mas em níveis, né? No caso, né? Degradar é uma destruição, mas em níveis, em alguns níveis. Por exemplo, isso vai acabando com o tempo, que nem você, por exemplo, jogar uma garrafa PET, né? Uma garrafa de plástico na natureza e ela vai, com aquele tempo, ela vai contaminando, né, seus resíduos, vai contaminando o solo. Então, isso acontece uma degradação da natureza. Então, você pode colocar que é uma destruição, né, da natureza, por exemplo, tudo bem? Mas, assim, elas, às vezes não acontece de uma forma de repente, assim, tipo, né, no caso, de uma forma rápida, né? Ela demora um pouquinho, vai degradando, vai acabando aos poucos. Acabar aos poucos, né? Vamos lá. Reflorestamento. Reflorestamento é você tem uma floresta, vamos supor, né? Tem uma floresta e as pessoas às vezes têm que utilizar aquela madeira para fazer lápis de cor, né? Da Faber-Castell. Às vezes na Faber-Castell tem escrito lá madeira de reflorestamento. Reflorestamento é o que? É você criar uma nova floresta naquele local, né? Criar uma nova floresta, é plantar novas árvores. Onde está o local onde já está meio destruído, você quer fazer a floresta tornar, né? Fazer a floresta se recuperar novamente. Então, reflorestamento é uma recuperação das florestas, uma recuperação das florestas, tudo bem? Coleta. Coleta, no caso, é você. Às vezes tem aquela coleta seletiva, ou então, às vezes não é seletiva, é só uma. Sabe os caminhões de lixo que passam nas nossas casas? Eles fazem coleta. Eles buscam, né? Pegar um lixo para levar em outro local para fazer, né? O que? Uma reciclagem, né? Então você pode colocar coleta é buscar nesse contexto do meio ambiente, né? Coletar é pegar, né? É guardar alguma coisa. Você pode colocar. Vamos colocar no contexto de meio ambiente. Coletar é buscar um lixo, né? Vamos buscar um lixo para reciclar. A gente pode colocar que é buscar um lixo para ser reciclado. Tudo bem? Por isso que aqui tem aquela frase, quando coleta, algumas pessoas falam coleta, lembro de coleta de sangue, ou então coleta seletiva, que é a coleta onde as pessoas separam lixo entre plástico, lixo para vidros, lixo para, né, alimentos orgânicos. Então, é o que? Separar. Coleta. Coleta é uma separação, onde eles buscam para fazer aqui uma separação para fazer a reciclagem. Tudo bem? Então, você pode colocar que coleta é uma separação para fazer uma reciclagem, tá bom? E a questão 4, dicas. Aí temos lá a Mônica com a Magali. Enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta. Não lave a calçada com a mangueira, use uma vassoura. Não tome banhos demorados, a economia da água depende de nós. E aqui, né, o lixo, no cascão, né? Lixo, reciclar, ajuda a preservar os recursos naturais. Reciclar papel, por exemplo, significa não derrubar árvores, então sempre que possível recicle o lixo. Aqui está um pouquinho difícil para ler, também eu estou aumentando a imagem, está ficando um pouco embaçado para mim. Vamos lá aqui. Energia. Enxugue o cabelo antes de usar o secador. Se não estiver no computador, desligue o monitor. Passar roupa gasta muita energia, é melhor juntar uma grande quantidade e passar tudo de uma vez. A poluição. Peça, aí tá o Cebolinha com o pai dele, né? Fala, pai, alertando. Aí peça para seu pai regular o motor e escapamento do carro. Menos poluentes emitidos significa um ar mais puro. E a poluição sonora. Não deixe o volume do aparelho de som ou TV muito alto. Isso incomoda os ouvidos e dos vizinhos também. Pessoal, incomoda muito os vizinhos. Inclusive nesse tempo, né? Que a gente tem que ficar em casa,
né, evitando sair. Então, eu tenho muitos vizinhos que são muito que sem noção. Vamos lá. A. De acordo com o texto acima, copie 2 orientações para amenizar a questão da poluição. E que não era nem um ponto de interrogação que era para utilizar, né? Era 2 pontos, ou então um ponto final. Ó, de acordo com o texto acima, copie 2 orientações para amenizar a questão da poluição. 2 orientações desse texto aqui que você poderia copiar lá, tá? Para amenizar a poluição, né? São 3 linhas aqui que deram para você. Então, vamos lá, pensar em 2. A gente pode ver aqui na questão, né, da poluição sonora, tem que a Mônica fala, né, do som alto, tem a poluição do carro do pai de Cebolinha, também tem a questão essas 2 questões, né, que elas estão já com o título de poluição, né, no caso do ar, e a poluição do som, que é a poluição sonora, que existe bastante. Então, na B, existem várias formas de poluição provocada, entre outros fatores, pelo acúmulo de lixo. A história em quadrinhos acima nos leva a pensar sobre o nosso cotidiano, né? Sobre o nosso cotidiano e propõe. Ela propõe o abandono do consumo de produtos que contribuem para o acúmulo de lixo. Então, ela propõe o abandono de consumo de produtos que contribuem para o acúmulo de lixo. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui, né, gente, o cascão, aqui no caso do castão, está escrito reciclar. Ajuda a preservar os recursos naturais. Reciclar papel, por exemplo, significa não derrubar árvores. Então, sempre que possível, recicle o lixo. Então, sempre que possível, a gente, né, no caso, fazer o quê? Deixar de lado aquele produto que pode contribuir para o acúmulo de lixo. Então, não quer dizer abandonar. Abandonar é você não mais consumir. Porém, a gente só pode abandonar algo se vier algo novo, né? Se vier algo novo que um preço mais justo para a gente poder, né? Para a gente poder consumir. Por exemplo, um copo descartável, um copo de plástico. As pessoas falam assim, não utilizam esse, utilize o copo biodegradável, porque ele é feito de outro material, né? Ele pode sumir, né? No caso, ele se deteriora mais rápido. Então, mas eles ainda são um pouquinho mais caros que os outros. Conforme ele for ficando mais barato, a gente tem que abandonar mesmo o outro plástico, não é? Sacolas também, né? A sacola. Então, ele, assim, é um abandono do consumo de produtos que contribuem para o acúmulo de lixo. Então, ela não para falar a verdade, ela não propõe isso, né? Ela propõe para que a gente possa utilizar com uma maneira mais responsável. Tudo bem? Então, você pode deixar desmarcado aqui, no caso, porque abandonar já é algo mais sim, você não consumir mais nunca aquilo. E que não quer dizer que a gente nunca vai mais consumir aquilo, né? Mas no futuro sim, mas por agora ainda não é possível, né? A gente tem que consumir com responsabilidade, menos quando você for utilizar, por exemplo, uma festinha em sala de aula, o seu professor vai lá, né, enche a garrafinha enche os seus copos de plástico descartáveis de refrigerante, você não vai tomar, né, depois morder despedaçar todo dia um copo para brincar. Você vai tomar e vai deixar ele ali, né, no caso do lado, para que possa, outra vez que você vai beber refrigerante de novo, com certeza, né, você possa utilizar novamente. Porque toda vez que for beber refrigerante, vai utilizar um copo novo? Não. Isso é contribuir com o quê? Com, né? Você não está contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Tem que saber dosar. Tudo isso que é uma reeducação. Então não é a gente abandonar, é a gente aprender a utilizar. Com o tempo, com a nossa evolução, né, da tecnologia, a gente com os preços também, a gente pode abandonar. Tudo bem? Então você pode deixar desmarcada essa questão. Mudanças de atitudes em relação aos objetos e materiais usados e a possibilidade de reciclagem como forma de reduzir o lixo nas cidades. Perfeito, foi tudo isso que a gente acabou de falar aqui, não é? E você pode marcar, né, um X nessa mudança de atitudes. Então, é mudar nossas atitudes. Depois, o aumento do consumo de materiais não recicláveis. O aumento do consumo de materiais não recicláveis.
Não propõe isso, propõe ao contrário, né? Propõe que a gente possa utilizar materiais recicláveis. Vamos lá na outra. Que os habitantes das cidades desenvolvam habilidades de reciclagem a fim de reutilizar o lixo como recursos naturais. Que os habitantes das cidades desenvolvam habilidades de reciclagem a fim de reutilizar o lixo como recursos naturais. Então, pessoal, reutilizar o lixo? Sim, tem uma proposta, sim, tem proposta ali no caso, né? Para a gente poder, né? Poder reutilizar o lixo, tudo bem? Aqui no caso fala mais de reciclar, fala de preservar, né? Fala sobre a poluição sonora, a poluição. Então, ela não tem essa parte, tá, gente? Então, que os habitantes das cidades desenvolvam habilidades de reciclagem. Mas aqui não tem problema se você marcar, tá bom? Você pode marcar porque é uma proposta e está nesse contexto, tá? Então, você pode colocar que os habitantes das cidades, a gente desenvolve o que? Algumas habilidades de reciclagem. Como eu falei, a gente estava conversando sobre a habilidade de fazer um sabonete líquido. É uma habilidade, porque você vai utilizar o que? O sabão e água. Então, se algumas pessoas fizessem da mesma forma, talvez elas economizassem mais, né? E também gastassem menos e contribuiriam mais para economizaria mais e contribuiria para o bem da sociedade, tá bom? Entre outras formas de utilizar um brinquedo, né, para fazer um brinquedo de garrafa PET, entre outras coisas, tá bom? O quadrinho que fala sobre a poluição diz que se não houver manutenção dos veículos que andam na cidade, certamente se intensificará o problema. E qual é essa questão, né? Qual a poluição que ela vai ficar intensificada se não houver manutenção? Aqui no caso é o carro do pai do Cebolinha. Se não tiver manutenção do carro dele, vai fazer o quê? Vai poluir bastante. Então você pode colocar ali, né? Da poluição atmosférica, dos desmatamentos, das enchentes ou dos lixões. Então você vai colocar o quê? Da poluição atmosférica, é a poluição do ar, tudo bem? Vamos seguir? Vamos ver essa questão 5 e depois a gente finaliza, tá bom? O vídeo já está ficando um pouco longo e já está bem cansativo. Eu sei que vocês estão ficando bem mais cansados do que eu. É porque tem que gravar só um vídeo, né, gente? Se fosse aula, a gente poderia dar pausas. Vamos lá, 5. Vou tentar ler aqui porque tá borrado para mim, tá bom, gente? Vamos lá. Ekawan. Não sei se Kawan ou se Kawa. Vamos lá. Você sabia que os cara... vamos lá. Ele tá muito ruim pra eu ler, gente. Olha lá. Você sabia que os... chamam Jaci de lua e o boi, né? Me boi de cobra? Aquilo, papacapim. Como os caraíbas chamam aquilo? Aí lá, progresso. Então, uma crítica, né? Fala sobre o quê? Sobre... fala sobre como a gente chama, no caso, a cobra, que lá nos indígenas tinha uma língua que chamava cobra, tinha uma língua que chamava a lua, né? Que chamava Jaci, né? Então, aí depois um garotinho pergunta, né, pro Papa Capim, e aquilo, como se chama, né? Aquilo lá, ok, aquelas árvores todas devastadas, eles chamam de progresso, que é uma crítica, né? Como se fosse a gente tivesse o quê? Evoluindo, desmatando, né? É uma evolução tecnológica, uma evolução da agronomia, porém ela não é uma evolução sustentável, né? Então tem essa crítica. Olha lá, a tirinha acima bordada é um tema, aborda um tema que é gerador de bastante debate em nossa sociedade, onde devemos tomar medidas responsáveis para seu não agravamento. Qual o tema principal que a tirinha aborda? Então ela aborda a pluralidade cultural? Não. Como os índios brincam? Também não. O modo de vida indígena? Também não. E o progresso e desmatamento? Sim, né, gente? O progresso e o desmatamento. Porque às vezes a pessoa pensa, para progredir tem que desmatar. Não é verdade. Porque tem países mais desenvolvidos que o nosso
e já está adotando o quê? A energia elétrica, né, nos seus carros, ou então a energia eólica, né, a energia dos os ventos, né, no caso assim, o quê? São várias colunas assim, né, com várias umas hélices gigantescas. E esse ó rotacional, o vento, né, bate, eles rotacionam, né, eles giram e geram uma energia que leva essa energia para as suas casas. Isso tudo ok. E sem falar das casas com as telhas, né? A, é o teto solar, no caso, né? Que aquece sua casa e gera energia elétrica. Tudo isso contribui o quê? Para o progresso de uma forma sustentável. Então, só que ali na imagem a gente vê o quê? É um desmatamento. Então é um progresso. Porém, é um progresso que vai trazer danos. Então é o quê? Está progredindo e não progredindo da mesma forma. Então, algo que vai voltar, né? Algo que vai voltar para a gente vai ter que depois, né, corrigir. Então, é uma falta de inteligência, porque né, a gente não está utilizando o dinheiro dos. O governo está utilizando o dinheiro da melhor forma, né, gente? E tudo é muito, muito, muito caro colocar um teto solar umas telhas, né? Umas placas de, de energia solar nas suas casas. É absurdamente caro. Então, isso tudo deveria ser que a gente poderia, né, planejar para fazer isso, teria que ser mais barato para que a gente, pensando isso no futuro próximo, não é? Para utilizar de uma forma mais adequada e pensando nas futuras gerações. Só que a gente só pensa no agora, a gente não pensa no depois, por isso que não é progresso. Então a gente vai parar por aqui, tá bom? Depois eu vou voltar na questão 6 e seguir para algumas questões, fazer um segundo vídeo e, se possível, também um terceiro vídeo para finalizar. Acho que são 3 vídeos, tá? Esse ficou um pouco grande, peço até desculpas, tá? Eu falei bastante e vou ver se no próximo vou fazer de uma forma mais direcionada as questões, tudo bem? Então é isso, pessoal. Faça com calma e no segundo vídeo a gente volta, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês sabem, só entre em contato. Tchau, tchau.